Meio-dia e 4 minutos, estamos com a edição do TVC News desta segunda-feira para trazer as informações, os fatos que aconteceram durante o final de semana e também nas últimas horas no estado de Santa Catarina. Nosso boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não fez o seu almoço como nós. Aliás, a equipe toda aqui almoça sempre depois da 1h, portanto, para nós é bom dia, mas para você que já almoçou, boa tarde. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta segunda-feira. Balneário Camboriú realizou caminhada de combate à violência contra a pessoa idosa. Camboriú integra novo sistema de gestão pública com implementação do SIG. BC Bus tem novos horários implantados. Inscrições para a Festa dos Amigos encerra nesta segunda-feira. Balneário Camboriú realizou dia D nas UBSs neste sábado. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muita gente em Santa Catarina acompanhando a questão da universidade gratuita. O Tribunal de Contas do Estado entrou no cenário e trouxe alguns números que deixaram muita gente boquiaberta. Afinal de contas, os números que foram apresentados são mais de 18 mil indícios de fraude dessas pessoas que já estão usando bolsas da universidade gratuita. O diretor-geral de controle externo do TCE Santa Catarina, Sidney Tavares Júnior, está conosco aqui para conversar e trazer maiores esclarecimentos com relação a esse assunto. Doutor Sidney, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Muito obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez, de estar presente com vocês. Estamos à disposição aí para trazer esclarecimentos acerca do tema. A gente ficou impactado, são mais de 18 mil indícios de fraude. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Na verdade, é um trabalho que o tribunal já faz há algum tempo, né? O tribunal, só para a gente fazer uma contextualização, antes de o tribunal, do próprio programa ser aprovado, inclusive eu cheguei até a fazer uma entrevista sobre isso à época contigo mesmo, Saúl. O tribunal já fez digamos assim, algumas análises a respeito do que viria a ser o programa, trouxe algumas preocupações. O programa foi devidamente, digamos, analisado pela Assembleia Legislativa, aprovado, né? E como tal, a partir das regras que foi aprovado, o tribunal começou a fazer colocar uma lupa, né? Um olhar sobre isso, né? Nesse momento agora, o tribunal acaba trazendo um cruzamento, né, que a gente fez em relação às regras do programa e o que está na base da Secretaria da Educação, e aí as tuas palavras são muito corretas, indícios, né, o que não quer dizer que 18 mil pessoas burlaram, né, mas claramente indícios que precisam agora de uma comprovação. E, claro, além disso, ajuste nas regras, que me parece que prontamente a Secretaria de Educação também está nessa linha de ajustar eventuais dúvidas que tenham nas regras para evitar interpretação divergente por parte dos estudantes que estão pleiteando a bolsa, né? Olha, doutor Sidney, a gente ficou impressionado porque tem 40 mil bolsistas e aí esse número levantado por vocês, 18 mil, realmente é muita gente, com os indícios. Agora, a partir de que momento que não é mais indício e passa a ser realmente um ato com poder de ser punido? A partir de agora, da decisão do conselheiro Gerson Sícara e acompanhado pelo plenário na última quarta-feira, ele determinou que outra diretoria, a diretoria de Conselho de Gestão, né, pegue esses indícios, né, e a partir de agora individualize e veja cada um deles. A gente vai trabalhar por bloco, porque são muitos, dos mais graves para o que a gente chama de menos grave, né, em parceria também o próprio Ministério Público, né, e a gente vai trabalhar e claramente, se for confirmado que foi cometido fraude, né, se tiver dolo, eventualmente até crime, obviamente, por parte das pessoas que acessaram o programa, será dado o encaminhamento devido para quem tem competência de apurar nessa área. Por parte do tribunal, tem um lado de ajudar e a melhorar o programa, né, e esse controle é necessário. A própria secretária de Educação esteve conosco aqui no tribunal e foi uma conversa bem franca e a gente agradece pela presença dela, porque claramente trouxe as suas preocupações e a necessidade de aprimoramento do programa, que parece que já está sendo, inclusive, trabalhado isso, né? E aí acho que agora temos um pouquinho de tempo aí para a gente confirmar isso e claramente, eventualmente, se for o caso, né, punir quem acabou entrando no programa de forma errada, né? Qual que seria essa punição
além do cidadão perder a bolsa, mas, por exemplo, tem alguns que já utilizaram esses valores. Tanto a perda da bolsa quanto a devolução dos recursos é algo que é previsto no caso de uma fraude, ou de realmente querer enganar, digamos assim, né, as regras do programa. E aí, como eu falei anteriormente, dependendo do caso, se for confirmado, lembrando que a gente está tratando de indícios, obviamente que aí o encaminhamento para o Ministério Público, né, sei que a Polícia Civil, a gente sabe pela imprensa também está investigando, então, eventualmente, questões criminais também, obviamente, a pessoa pode passar a responder, né, se for confirmado. Nós recebemos uma informação aqui, inclusive que tem equipes que fariam esse trabalho. Olha, pode ficar tranquilo aqui, a gente tem uma metodologia que o seu filho vai ganhar, mesmo que você tenha poder financeiro para pagar, fica tranquilo, faz com a gente aqui. Isso chegou ao conhecimento de vocês também aí no TCE? De forma muito mais recente, chegou através de rede social, especialmente, né? Nós temos um segundo trabalho também dentro das faculdades, que começará agora em julho e em agosto também, porque elas também têm essa responsabilidade, e deixando bem claro, né? Ninguém está dizendo aqui que as universidades fizeram algo de errado, né? Nós também olharemos, porque elas fazem parte do programa, mas questões relacionadas digamos, a consultorias e coisa parecida que estejam trabalhando para que as pessoas entrem na Universidade Gratuita e no Fundesc, né, porque Fundesc, que são dois programas, também chegaram ao conhecimento, né? Muitas coisas, às vezes, fica para a área criminal, eventualmente, se for o caso, né, e aí o tribunal não entra, mas claro que se entendermos que houve alguma questão equivocada na escolha dos estudantes, o tribunal também tem poder de olhar e, eventualmente, trazer a responsabilidade, pelo menos para o estudante, né, que acabou recebendo essa bolsa. Uma vez que for detectado isso, as fraudes, esses valores dessas bolsas, eles serão redistribuídos entre aqueles que têm o índice de carência e que fizeram tudo da forma correta e acabaram ficando de fora? Nós temos, Saúl, na verdade, etapas, né? Uma das etapas é, eventualmente, se esse indício se tornar realidade, né? Fazer a cobrança desses valores, a devolução dos recursos, e certamente o Estado, aí dentro da sua competência, né? Acaba recebendo esse valor de volta e distribuindo a bolsa, né? Mas aí tem um caminho a percorrer, né? Pela frente. O que a ideia principal é com que o estudante realmente que precisa, né? Acabe recebendo a bolsa e claramente sendo beneficiado por ela, que é o intuito maior do programa, né? Trazer aqueles que, em princípio, não têm condição de pagar, e é isso que o tribunal está zelando. Certo. Só para concluir aqui, para as pessoas entenderem como funciona, o TCE entra por conta própria e passa a fazer uma investigação, ou há uma solicitação por parte de um outro órgão? Na verdade, o tribunal pode atuar de várias formas. No caso presente, conforme conversamos aqui no começo, o tribunal tem acompanhado esse programa desde o início, que é algo que o tribunal tem feito reiteradamente, estar mais presente ao fato, ao acontecimento, né? Nesse caso, agiu de ofício, né? O tribunal, mesmo sem ter sido provocado, iniciou essa análise e aí trouxe esses indícios aí que agora merecem digamos, uma investigação mais detalhada agora por parte de outra diretoria para o encaminhamento correto, né? Olha, doutor Sidney, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando de forma detalhada, porque tem muita gente interessada que haja transparência nesse processo. Se as comissões das faculdades foram lesadas, se o governo também foi enganado, nada mais justo que quem enganou seja punido. Muito obrigado pela sua presença aqui no TVC News e obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. O Tribunal de Santa Catarina está sempre à disposição da TVC News. Muito bem, obrigado. Agora 12h13 e atenção, você que é morador de Camboriú, tem alguns que não estavam pagando IPTU, mas Camboriú, ele implementa agora um sistema geográfico onde esses lotes que não estavam em registro e não estavam pagando IPTU vão ter que pagar. A Prefeitura de Camboriú apresentou a implementação do novo Sistema de Informação Geográfica, o SIG, que será integrado ao Cadastro Imobiliário Municipal. A apresentação técnica foi realizada durante coletiva de imprensa voltada a autoridades e profissionais da comunicação. Nós vamos implantar o primeiro sistema de inteligência neste produto, organizando o município, organizando a cidade e podemos dizer que nós somos independentes, produzir e também mostrar a nossa independência. Sem esquecer que a integração com o Balneário Camboriú será
fenomenal, fundamental, é o caminho. A tecnologia oferece uma visão territorial ampla e atualizada do município, permitindo decisões mais rápidas e eficazes, com impacto direto na arrecadação, fiscalização, planejamento urbano e na transparência da gestão pública. Entre os destaques está o aplicativo GeoCidadão, que possibilita à população registrar solicitações diretamente pelo celular, tornando o contato com o poder público mais ágil e assertivo. O mais importante é nesse momento que a partir de segunda-feira começa a ser disponibilizado alguns serviços digitais para a população. Então, para tirar uma consulta de viabilidade, com 2 cliques dentro do sistema, você já sai com a consulta de viabilidade, não precisa mais pagar aquela taxa, esperar 10, 15, 20 dias para ter uma consulta de viabilidade e saber o que você pode fazer no seu terreno. Todas as certidões de confrontação, certidão de numeração, certidão de uso capião, ela passa a ser automático no sistema. Toda essa geoinformação, que é a base do REURB, também o sistema ele é capaz de gerar essas plantas do REURB, o que vai potencializar o número de matrículas que o município entrega, né, nessa parceria com a comunidade para o REURB. Toda a parte de serviço de rua, Secretaria de Obras, fiscalização ambiental, fiscalização da fazenda, fiscalização do planejamento. A população já pode acessar o aplicativo GeoCidadão, onde diversos serviços já estão em funcionamento, baixando na loja de aplicativos do seu smartphone e fazendo o cadastro de login. Essas informações são muito importantes e quem não paga, que se prepare, porque daqui para frente vai ter que pagar o IPTU. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, teve uma grande passeata que aconteceu em Balneário Camboriú. Essa passeata foi justamente para combater a violência contra a pessoa idosa. E também fique atento, porque depois do intervalo você vai saber os novos horários do ônibus coletivo aqui de Balneário Camboriú.